É essa mesma civilização ocidental que elege um condenado, um predador sexual, um cara que se gaba de alimentar pessoas para jacarés? Porque a sua ideia de Bíblia é algum bastão cafona com folha de ouro vendido pelo seu presidente junto com os memes de criptomoeda dele. Porcaria boia, e a gente já viu isso. Você acredita no direito inalienável de qualquer idiota nos Estados Unidos entrar em uma loja de armas e sair de lá com um AR-15 para atirar em uma escola de crianças? O que você está fazendo é arrumar briga com um vizinho do qual você depende. Por causa de idiotas como você, que insultam nossa nação, insultam nosso povo, nos menosprezam. Porque elegeram um imbecil como você. Bom dia, eu sou Jorge Luiz. E este é o podcast e Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. É lógico, só aonde tiver internet. Xixová é essa montanha aí atrás de mim, que na língua tupi quer dizer pico alto. Então, Xixová é o pico mais alto aqui da cidade. Eu também tenho a Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e um pouquinho assim de música cristã. Porque para mim, música cristã não é louvor. Porque louvor você só canta para Deus e não ganha dinheiro com isso. Se você faz música cristã e está ganhando dinheiro, está alegrando os amigos, está recebendo palmas, abraços, então é só para ganhar dinheiro ou é louvor a si mesmo. Porque para Deus você canta, dança e não ganha nada com isso. Mas bora lá, porque aqui agora é briga de cachorro grande. E não é que um senador americano resolveu afrontar o Canadá e dizer que vai anexar o Canadá para ser o estado número 51 deles, né? Olha só, rapaz, o afronta. E aí um deputado canadense resolveu dar o troco. Essa daí é briga de cachorro grande e eu só vou ficar assistindo de cima do Xixová. Tomara que o prefeito aqui da cidade faça um teleférico ali, ó. Já pensou que legal? Você vai vir aqui na cidade passear de teleférico. Pessoal, é inacreditável, essa loucura não tem fim. Dessa vez, um senador... Esse é um react que eu estou fazendo desse canal Canadá Diário. Como esse cidadão fala muito bem português, então eu acho que ele é brasileiro. Embora o nome que está escrito ali é um nome russo, né? Dmitry Kozma. Bom, não sei, mas... eu estou fazendo um react do canal dele, eu convido a todos vocês ir no canal dele assistir os vídeos dele, que é muito bom, porque ele faz uns vídeos sem puxar saco de o A ou B, direita ou esquerda. É muito 10 o canal dele. Vai lá e assistam. Estadunidense mandou uma carta para os políticos do Canadá, uma das coisas mais ofensivas talvez já feitas na história da política internacional. Ele quer que o Canadá apague sua história, ataca os pilares da democracia canadense, ataca a Carta de Direitos do Canadá, o sistema parlamentar do Canadá, o multiculturalismo do Canadá, ataca o sistema de saúde público do Canadá, que é gratuito, e mais uma vez ameaça o Canadá de se tornar o estado 51 dos Estados Unidos. Mas o Canadá não ficou quieto. A gente vai ver a resposta do político canadense que destrói, item por item, ele destrói não só esse senador estadunidense, como Donald Trump e os Estados Unidos de um modo geral. A gente vai ver em detalhes nesse vídeo
é uma porrada na cara. A gente toma uma porrada dos Estados Unidos, mas dá 10 de volta. Vocês vão ver nesse vídeo em detalhes, sem enrolação. Bora pro assunto. Nesse novo capítulo da loucura estadunidense. Não é só Trump, né? Ele solta os esporos, sabe? Ele é um verme que contamina todo mundo. Ele destrói. Onde ele passa, ele destrói. O vídeo que Canadá Diário eu tô fazendo direto do canal dele, tá? Então, de vez em quando vai sair aqui uma propaganda, porque eu não tenho ainda o baixador pago aqui do YouTube, né? Porque o canal não é monetizado, e aí para você pagar, você pode baixar os vídeos e aí você pode trabalhar o vídeo direitinho. Então ele tá direto aqui no... Então vai sair, de vez em quando vai entrar uma propaganda aí. Mas como eu tô fazendo um react do canal Canadá Diário aqui, então nada mais justo que ele fature um dinheirinho, né? Porque é por isso que as pessoas trabalham, né? Então não trabalham por amor. Por amor, o serviço só deveria ser para Deus. Esse deveria ser por amor. Mas nós sabemos que algumas pessoas lucram e lucram muito. Mas não é sobre isso que eu quero falar. E ele gera uma série de minions atrás dele fazendo besteira também. Vamos entender o que aconteceu aqui, que é inacreditável, pessoal. Inacreditável o que aconteceu. Esta semana, o senador republicano do Maine, aquele estado dos Estados Unidos que é nada, é um da... O Maine, para que você se lembre aí, o Maine é aquele estado onde esse filho do Bolsonaro, que está fugitivo aí nos Estados Unidos, elogiou, disse que fez estágio no Maine e aprendeu a fazer churrasco de salsicha. Vocês se lembram? É no Maine. Deve ser o estado que tem mais louco do planeta nos Estados Unidos, tá? Nada, basicamente. O Stephen King faz as histórias de terror dele lá, porque é o lugar mais assustador do mundo para fazer histórias de terror. Bom, o Joseph Martin, esse senador republicano, enviou uma carta com uma das propostas indecentes mais ofensivas já vistas. O recado é claro: o Canadá pode virar o Estado 51 dos Estados Unidos se rasgar sua Constituição e extinguir sua própria identidade. É lógico, os Estados Unidos ele cuida bem dos seus estados que ele toma posse, né? Nós temos um estado aí que... Nós temos um país que é um pedacinho dos Estados Unidos. Veja como eles cuidam bem daquele estado. Vejam como eles... Agora me fugiu o nome, é uma ilha ali. Oh, meu Deus. Daqui a pouco eu lembro. Isso daqui não é ficção não, pessoal. É a mais nova investida retórica trumpista e imperialista vestida de convite, entre mil aspas, por favor. O Martin, esse emissário trumpista da assimilação e do caos, mandou essa carta de 3 páginas. E ele ataca pilares da democracia canadense, ataca diretamente a Carta de Direitos, o sistema parlamentar, o multiculturalismo do Canadá. Ele reduz tudo à bagagem política, como se o respeito à diversidade fosse um erro a ser corrigido sob a égide do tio Sam, aquele portador da moral e do bem universal. E ele ainda afirma que os canadenses vivem uma ilusão de liberdade. Ele ignora completamente que o modelo dos Estados Unidos, de Trump e dos republicanos, a turma dele, né, hoje é sinônimo mundial de retrocesso democrático e moral. Vamos pro resumo dessa carta estúpida? Ele apresenta uma proposta ultrajante. O Canadá poderia se tornar o Estado 51 dos Estados Unidos, mas apenas sob condições duríssimas e humilhantes para o Canadá. O Martin exige que o Canadá abandone completamente seu governo nacional e provincial, que a Constituição canadense seja reescrita de acordo com a legislação dos Estados Unidos, o dono do mundo, né? Eliminando direitos adquiridos e direitos sociais distintos que existem no modelo canadense.
quer também, ele exige também que a identidade canadense, história, cultura, símbolos e até o sistema de saúde público, pessoal. Pasmem, o sistema de saúde público do Canadá seja... É lógico, eu parei aqui um pouco. Apagado e substituído. É lógico, era isso que esse tal Bolsonaro, que vocês, alguns aí chamam de mito, né? Palmito, que as perninhas eram finas. Então, queria fazer aqui no Brasil. Todos vocês sabem disso. Ele queria privatizar o INSS. Porque o nosso sistema de saúde é um dos melhores do mundo, se não é o melhor. O Brasil é o melhor do mundo em muitas coisas, mas o brasileiro, ele não consegue ver isso. Ele não consegue ver isso. E o Canadá tem um sistema parecido com o do Brasil. E outros países, como o Japão, começou a copiar o sistema brasileiro. Mas o brasileiro não vê isso. E esse deputado, quer que o Canadá arranque o sistema de saúde e faça igual aos deles, aonde a pessoa tem que vender um rim para cuidar do outro rim. Mas se for um órgão que você só tem um, aí você se lasca. É impressionante como as pessoas sendo prejudicadas por um sistema fajuto, onde só arranca, ainda bate palma. Ou seja, você é roubado e ainda aplaude o ladrão. Pelo modo de vida dos estadunidenses sob o governo republicano. Ai, que coisa, que proposta, que oferta, pessoal. Eu tô assim, estou embargado de tanta emoção com essa oferta. E o Martin descreve ainda. Eu estou resumindo a carta, porque a carta são 3 páginas de idiotice atrás da outra, né? Ele ainda descreve a sociedade canadense como presa a uma ilusão de liberdade. Os Estados Unidos são livres. O Canadá, não. É inacreditável. E ele sugere que só sob o comando dos paizão Estados Unidos, o Canadá poderia prosperar. Olha, pessoal, é um stand-up comedy que estamos lendo aqui. É um stand-up comedy. O senador, chamar isso daí de senador, chamar isso daí de gente, já é difícil. Ele afirma que apenas ao abraçar o modelo MAGA de Trump, o Canadá teria futuro. Ele ignora completamente o desejo dos canadenses de manter sua independência e soberania, né? Bom, depois de rir do que este ser asqueroso, esse ser abjeto, esse ser nojento falou, vamos continuar com a matéria aqui. Os dados não mentem. Segundo pesquisa da Angus Reid, 78% dos canadenses, esse número muda, né? De 78% a 80% dos canadenses não querem qualquer aproximação política com os Estados Unidos pós-Trump. E 64% apoiam o boicote ao turismo e produtos dos Estados Unidos. Agora vamos para a resposta canadense a esta carta. O Brennan Day, que é um deputado provincial da Colômbia Britânica, classificou a carta como um panfleto ideológico pseudo-recrutamento e respondeu de maneira exemplar. Abre aspas. Eu peço perdão a todos os brasileiros que moram aí nos Estados Unidos, mas eu sempre faço uma brincadeira aqui, que os Estados Unidos, que você que vai para os Estados Unidos para tentar a vida, nós sabemos que alguns conseguem chegar lá. Eu já vi aqui alguns vídeos de um youtuber chamado... Parece que é Thiago Skoll. O sobrenome tá certo, é Skoll, mas o nome eu não tô lembrado aqui. Pelo que ele diz, ele tá muito bem aí nos Estados Unidos, trabalha de empreiteiro para uma prefeitura local, aí o cara tá muito bem.
mas ele tem vários empregados brasileiros. Será que estão tão bem assim como ele, já que ele dá serviço para essas pessoas? Então eu sempre digo que o sonho americano é você pegar um cachorro, amarrar um cabo de vassoura na frente dele com uma linguiça. Ele visualiza aquela linguiça e sabe que tem que pegar para comer. Aí ele corre atrás, mas a linguiça está sempre na frente. Quando ele bater em uma parede, aí em curta distância ele morde a linguiça e come. Então, esse é o sonho americano. Você corre atrás aí, fazendo isso, fazendo aquilo, você faz da tripa coração. De 15, 2 ou 3 vão conseguir. Esses vão ser louvados. Os outros vão morrer de fome à margem, ser empregado a vida inteira, mas com aquela esperança de um dia ser melhor. É só isso. É a esperança. O cara fica movido pela esperança. É como dizia o radialista Hélio Ribeiro. Ele dizia que correr atrás do dinheiro, né? Que você passa a vida inteira correndo atrás do dinheiro, mas quando você conseguir o dinheiro não vai pagar as doenças que você adquiriu correndo atrás do dinheiro. Aí ele falava, então, né? Não corrigimos nossos problemas entregando nosso país. Corrigimos sendo canadenses, ouvindo, dialogando, achando consenso. E Charlie Angels, que a gente já trouxe aqui, né? Nosso querido, eu sempre falo, e eu vou repetir aqui, eu não tenho político de estimação, mas se eu tivesse, certamente seria Charlie Angels. Ele fez um vídeo. Eu vou mostrar o vídeo dele. É um vídeo bem delicado. É um vídeo bem sutil. Essa é a resposta, pessoal, que tem que dar para essa gente, para esses seres asquerosos, para esses seres repugnantes. Se prepara, pessoal. É uma porrada na cara, não só para esses políticos estadunidenses, não só para o Trump, mas para quem ainda vive numa realidade paralela, no mundo invertido, no mundo upside down, que ainda defende Donald Trump e a sua loucura. Vamos tomar uma porrada na cara do Charlie Angels? Vamos? Dublado em português, pra vocês não perderem nenhum detalhe, fiz questão de dublar o vídeo inteirinho pra vocês verem. É um vídeo de mais ou menos 4 minutos, vale a pena a gente ver cada segundo dele. Vamos lá? Vamos tomar porrada na cara. Roda aí. Bom dia, senador Martin do Maine. Aqui é Charlie Angus do Canadá. Sabe, quando ouvi que você enviou essas cartas mimeografadas para legisladores eleitos em todo o oeste do Canadá, pedindo que eles cometessem traição, vendessem sua nação, abrissem mão de sua soberania, achei que fosse uma piada, sinceramente. Quero dizer, para começar, ninguém aqui em cima jamais ouviu falar de você, então tive que pesquisar e descobri, você representa o Maine. Esse é aquele pedaço de terra que fica abaixo das belas províncias de New Brunswick e Quebec. Agora, ao dizer isso, sei que estou sendo um pouco duro com o Maine, mas poxa, vocês é que votaram nele, então espero que não se importem se eu der uma cutucada. Então fiquei pensando, ok, quem é esse cara e qual é a proposta dele para convencer as pessoas a venderem seu país? Então procurei sua carta e o que você disse? Você disse, os Estados Unidos têm os valores da civilização ocidental. Então é essa mesma civilização ocidental que elege um condenado, um predador sexual, um cara que se gaba de alimentar pessoas para jacarés? Essa é a sua civilização ocidental? Você disse que esta é uma nação... Aqui ele está tirando um sarro no Donald Trump, é claro. Porque vocês se lembram, aquela invasão do Capitólio lá, ele chegou a ser condenado. Mas lá, na terra do tio Sam, onde a lei é tudo, a lei coloca o cara na cadeia por 300 anos, por qualquer crime besta, não condenou o Donald Trump. E lá, nos Estados Unidos, mesmo que ele fosse condenado dentro da cadeia, ele assim ainda poderia ser presidente. Que legal! Isso sim que é país! E ele também faz aquelas alusões
aqueles crimes sexuais, lembra? Aqueles crimes que quando explodiu um monte de político naqueles crimes sexuais, o cara foi morto. Que legal, uma democracia é assim, quando descobre que tem gente grande envolvida, manda o cara para Nibiros. E esse caso não é o único. Tem aquela mulher lá, aquela prostituta na época do Jimmy Swaggart e os presidentes daquela época e os deputados lá nos anos 80. E a justiça americana prendeu ela e ela estava em uma cela de cadeia sem nada, mas conseguiu se enforcar. Isso sim é democracia, que você não tem nada dentro de uma cela, a não ser você e você consegue se enforcar, porque aquela mulher sabia de coisa. Democracia sim, gente, é desse jeito que funciona. São sob a Constituição. Então, é essa mesma Constituição que permite que caras mascarados sequestrarem pessoas nas ruas ou que o presidente envie a Guarda Nacional contra civis desarmados em cidades americanas? Essa é a sua Constituição. E, claro, você tem que dizer que é uma nação sob valores cristãos. Sabe, eu gosto de Jesus, mas com certeza não gosto desse tal Jesus americano, porque quando eu estava com fome, você me alimentou. Quando eu estava sem teto, você me deu uma cama. E quando eu estava na prisão, você veio e me consolou. E você não fez nada disso, fez, senador? Porque a sua ideia de Bíblia é algum bastão cafona com folha de ouro vendido pelo seu presidente junto com os memes de criptomoeda dele. Esses são os seus valores. Então deixa eu te dar uma lição rápida sobre o Canadá. Primeiro, nós acreditamos em diversidade, equidade e inclusão porque a nossa diversidade nos fortalece. Ah, você fala sobre um caldeirão cultural. É, bem, porcaria boia, e a gente já viu isso. Você acredita no direito inalienável de qualquer idiota nos Estados Unidos entrar em uma loja de armas e sair de lá com um AR-15 para atirar em uma escola de crianças? Grande, essa foi boa, eu gostei disso. Tá vendo aí? Bando de canalha brasileiro. Isso não é democracia. Isso não é. Sujeito... Você viu o tanto de crime de crianças, né? E lamentavelmente filhos de pais que possuíam armas e alguns deles até eram policiais. E as merda que os filhos fizeram é porque nós brasileiros invejamos essa merda e importamos todo o lixo de lá para dentro do nosso país. Se os Estados Unidos têm alguma coisa boa, importa isso. Mas importar lixo como arma, importar saúde privada, quando nós temos uma das melhores do mundo, invejável até por eles. Eu já disse aqui no canal, eu conheço a pessoa é meu amigo, tá? Ficou doente, estava no Japão. Ele, a mulher e os 2 filhos. A mulher teve um problema cardíaco. No Japão não tem saúde livre. Aí só tem saúde privada. Aí, não tendo solução, porque o dinheiro que eles ganhavam não era o suficiente para tratar uma doença dessa. Adivinhem só para onde que eles vieram? Para o Brasil. Também tem um amigo que está aí nos Estados Unidos, na famosa Califórnia. Está aí. Onde todo mundo ganha dinheiro, tem carrão, eu tenho carrão, todo mundo tem carrão. Mas quando ele foi fazer implante de cabelo, porque era careca, veio fazer no Brasil, porque é um dos melhores do mundo. Eu acho que o melhor é a Turquia, mas um dos melhores do mundo veio fazer no Brasil. Por que não fez lá? Por causa do preço.
É isso aí. Vamos continuar ouvindo. Para aterrorizar estudantes do ensino médio, para atirar em uma igreja, uma sinagoga ou um Walmart, porque você não gosta dos latino-americanos que fazem compras lá. Bem, no Canadá, nós acreditamos no direito inalienável de uma família ir ao pronto-socorro do hospital e ter seus filhos atendidos sem ir à falência, porque é isso que uma nação civilizada faz. Acreditamos em democracia. Eu sou Jorge Luiz, este é o podcast e Rádio Web Xixová. Podcast e Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. Ou seja, aonde tiver internet. Xixová é essa montanha aqui atrás de mim, que na língua na língua tupi quer dizer pico alto. Então, Xixová é o pico mais alto aqui da cidade. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e um pouco de música cristã, que para mim não é louvor. Porque louvor, você não ganha nada com isso. Você entra na sua igreja lá, toca e canta só para Deus e não ganha nada com isso. Sem palmas, sem abraços, sem nada. Deixa Deus te recompensar. Agora, a música cristã é essa que você vai para estúdio, você grava, você ganha dinheiro, você bota até roupa de country americano, como se você fosse americano, mas você é brasileiro. Então tem que botar a roupa do Jeca Tatu, mas essa ninguém quer. Chapéu de palha, desfiado, calças rasgadas, isso aí ninguém quer. Democracia, onde é uma pessoa, um voto, onde as eleições não são decididas por dinheiro obscuro, por super PACs e pelos oligarcas. E sabe, nós não acertamos... Tirou o sarro agora, eu gostei dessa daí. Ah, como eu gostei. Ou seja, as pessoas, o americano é como passar açúcar na boca das pessoas. Aqueles grandes parques temáticos, todo mundo vai para lá, passar açúcar na boca, volta maravilhado, anda ali, naqueles lugares já pré-programado ali, indo e vindo, nos melhores hotéis, nas melhores praias, no melhor lugar, mas nunca vão na pensão da Dona Maria, nunca vão na 25ª Avenida, nunca vão na 45ª Avenida ver lá como é que as coisas lá atrás, né? Que é um país de terceiro mundo escondido lá no fundão e ninguém vai ver, né? Porque não interessa, onde a polícia trabalha 24 horas, né? Você sabe como eu sei que algum país está mentindo sobre se o país dele tem crime ou não? É o método que a polícia anda. Se a polícia anda com arma até o pescoço, um verdadeiro arsenal dentro do carro, é a prova que aquele lugar tem crime. Se você vai num mercadinho de bairro e lá tem grades até... É lógico que tem crime porque tem grade lá. Agora, se você conhece um lugar onde a polícia anda desarmada, não anda com arma nenhuma na rua, esse lugar não tem crime, né, gente? É bem fácil de entender. Agora, entenda uma coisa, não ter crime é uma coisa, e aquilo não vir para a mídia é uma outra história. Eu já contei aqui que quando eu trabalhava numa metalúrgica, companhia siderúrgica do litoral paulista, houve uma época que os japoneses foram montar os equipamentos lá. E havia muitos acidentes na companhia onde eu trabalhava. Era um nível altíssimo de acidente. E aí o japonês trouxe uma grande ideia, um bingo, e deu aqui para o Brasil. Qual que era? Era desconsiderar acidente
muitas coisas que nós brasileiros considerava acidente. E aí a gente entrou no tal acidente zero. Não tinha mais acidente, não. Não é que acabou os acidentes. É que não era mais considerado acidente certas coisas. Para ser acidente, tinha que haver fratura exposta, arrancar cabeça, entendeu? Aí era acidente, mas aqueles negócios que não tinha nada disso, um cortezinho aqui e acolá, não era mais acidente. Aí ficou acidente zero. Os japoneses nos ensinou. Será que essa conversa de Estados Unidos não tem crime? Será que essa conversa de não ter crime não é a mesma coisa? É não considerar crime algumas coisas? Agora eu vou botar uma pulga na sua cabeça. Se os Estados Unidos não tem crime, então como é que tem mais de 1.100.000 de pessoas presas? Tem mais preso do que na China, com 1.400.000.000 habitantes. Você acha mesmo que lá não tem crime? Vigia, povo de Deus, se é que vocês são de Deus. Estamos tudo por aqui, mas estamos trabalhando nisso porque acreditamos, no fim das contas, que a economia não deve favorecer apenas o 1%. Ela deve garantir que tenhamos diversidade de oportunidades. Agora, isso é algo em que vocês são totalmente péssimos. Senador, e não estou sendo maldoso, eu pesquisei sobre o Maine. Vocês têm alguns dos piores índices de emprego dos Estados Unidos. Vocês têm alguns dos salários mais baixos. Eu imaginaria que um novo senador teria dedicado seu tempo para garantir que tivéssemos empregos aí onde você está. Mas não, o que você está fazendo é arrumar briga com um vizinho do qual você depende. Porque outra coisa que percebi, senador, é que os dólares do turismo no Maine desabaram. Este é o pior ano de todos no Maine para o turismo. E por quê? Por causa de idiotas como você, que insultam nossa nação, insultam nosso povo, nos menosprezam. E você acha que vamos atravessar a fronteira para bajular vocês? Isso não vai acontecer. Ele disse uma coisa aqui e eu lembrei de uma outra. Ele disse que os Estados Unidos dependem do Canadá. Então me veio uma coisa aqui na minha mente. Os Estados Unidos, é verdade, ele é totalmente dependente em algumas coisas do Canadá. Por exemplo, a energia. A energia. E outras coisas também, como fábricas de automóveis. Ou seja, para não se pagar um valor, não se melhorar o salário do trabalhador dentro dos Estados Unidos, eles levam a fábrica para o Canadá, levam para o Brasil, levam para a China, levam a fábrica para o Japão para fazer o carro lá e para poder ter um custo mais baixo, que lá o salário é menor, o carro sai mais barato, esse carro é trazido para os Estados Unidos e ali se vendem mais barato do que nos próprios países aonde foram criados. E eles se orgulham disso. Não é essas coisas que se virou contra eles mesmos. E olha que eles tentaram. Porque o Japão, no começo dos anos 70, a economia japonesa ultrapassou a americana. Por quê? Eles se contavam a economia pelo ouro. A economia americana, o Japão alcançou e passou. O que eles fizeram? Tiraram o ouro e colocaram o dólar. Ou seja, dolarizou o mundo inteiro teria que se submeter ao dólar. E o Japão caiu para segundo ou terceiro, salvo erro. Mas caiu e eles continuaram em primeiro lá. Só que eles não se aperceberam que eles continuaram com essa ideia de fazer as coisas em países que o salário era menor para ter um custo menor
e assim eles poderem andar com os melhores carros, com todas as novidades, com os melhores computadores, mas eram tudo feito pela IBM aqui no Brasil, era tudo feito na China, era tudo feito no Japão, tudo feito na Tailândia, tudo feito no Canadá e nada de eles fazer. Eles só se desfrutavam e aí eles tinham aquela arrogância de dizer que era o melhor país do mundo. Ou seja, eles pareciam e eram aquele patrão que tem uma grande fábrica, mas resolve pagar muito pouco para os seus funcionários, mas o patrão e a família vivem bem, onde todos ficam admirando, olhando para cima com a boca aberta e todo mundo querendo pertencer àquela família. O México mesmo é um país que eu acho que 80% do que ele fabrica é tudo para vender nos Estados Unidos. Coisas que os mexicanos nunca vão poder alcançar, mas podem fazer. Eles fazem, mas não usam. Só que agora eu me lembrei de uma coisa. Lembra do presidente Lula, quando ele era sindicalista? Então ele brigava por melhores condições de vida, ele brigava por melhores salários, correram atrás dele, xingaram, prenderam, fizeram de tudo para que ele parasse, mas ele não parou. Não é o que está acontecendo agora com a China? Ou seja, a China é o sindicalista que faz tudo. A Tailândia, a Coreia, o Japão, o Canadá, o Brasil, enfim, o México são os trabalhadores que agora estão apertando o patrão. E o patrão está sem saída. Será que o patrão vai perder a vez? E é isso aí. Você entendeu o que eu quis dizer? Pensa aí então, e você vai dar mais linha a que eu falei. Eu vou parar aqui. Então é o seguinte, senador. Existem milhões de lugares onde os canadenses podem gastar seu dinheiro, e o Maine não é um deles, porque elegeram um imbecil como você. Então nós vamos fazer a nossa parte, senador, para garantir que ninguém gaste dinheiro no Maine e ninguém gaste dinheiro nos Estados Unidos de Donald Trump, enquanto vocês forem uma nação que permite que pessoas sejam sequestradas nas ruas, enquanto vocês forem uma nação que insulta seus vizinhos e bajula gangsters como Vladimir Putin. Porque no Canadá somos uma nação de inclusão, uma nação multicultural, uma nação que apoia a dualidade linguística, uma nação baseada nas terras em que vivemos, que pertencem aos povos indígenas. E todos nós vamos resolver isso juntos como uma nação, porque respeitamos uns aos outros. Mas nós não respeitamos você, senador. Nós não respeitamos o MAGA e não respeitamos o criminoso para quem você trabalha. No Canadá, continuaremos sendo verdadeiros, do norte, fortes e livres, e sempre seremos assim. Adeus, senador. Preciso pôr meu bonezinho, né, em homenagem ao Charlie Angus, nosso querido. Aqui, ó, Canadá não está à venda. Brasil também, né, pessoal? Por favor. Tem, mas eu não tenho um boné do Brasil, não está à venda. Onde que eu vou achar esse boné aí? Lembrando disso, essa repercussão foi massiva e viral. A hashtag Canadá não está à venda, Canada not for sale, dominou redes sociais e jornais como National Post e Western Standard publicaram críticas ferozes. Bom dia, eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e Rádio Web Xixová, podcast e Rádio Web. Eu esqueci de escrever aí na legenda aí, então só tá Rádio Web Xixová, mas é podcast e Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo, mas só aonde tiver internet. Esse canal é o canal Canadá Notícias, Canadá Diário Notícias, e vocês vão lá, assistam o vídeo por inteiro. O canal é muito bom, tá bom? Então fiquem com Deus.
se é que tudo isso aí é de Deus.